Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Silva, eu sou o diretor de marketing da Fastlane Latam e eu, particularmente, um grande entusiasta da inteligência artificial. E hoje eu estou trazendo para vocês um webinar que nos convida a refletir sobre evolução da inteligência artificial e a sua utilidade. Nosso objetivo hoje é compreender o que realmente é a inteligência artificial, desde os seus mitos, tá, até o seu uso prático. E, acima de tudo, também entender que nunca devemos perder de vista a humanidade nesse processo. Antes de começar, eu quero informar que o conteúdo aqui é para o público em geral, e que você, se você quiser deixar seu comentário aqui a qualquer momento do nosso vídeo, a gente vai ter o maior prazer de interagir com cada um de vocês. E também não deixa de dar o seu like também nos vídeos, né? E compartilhar também. E se você estiver interessado também em algum curso que a gente vai falar aqui também, a Fastlane está pronta para receber seu contato e poder ajudá-lo em sua jornada rumo ao conhecimento. Basta acessar o nosso site, tá? www.flane.com.pa/pt ou no link aí na descrição. Sem mais delongas, vamos em frente? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o que é a inteligência artificial, vamos falar como ela surgiu, né? Desde os primórdios até hoje em dia. Okay? Muita gente fala que tem uma teoria, né, dos anos 2000, de um filme chamado Matrix, que era de que a gente fazia parte de uma realidade simulada e que a inteligência artificial ela controlava os nossos dias a dia. Eu acabei de entregar a minha idade para vocês que estão assistindo, então eu posso dizer com alguma tranquilidade de que sim, é um ótimo filme, e dois, não está totalmente certa a teoria. E eu vou dizer por quê. Porque a inteligência artificial já surgiu há muitas décadas atrás. Para entender, vamos lá. O essencial disso tudo é conhecer por onde tudo isso começou. A história da inteligência artificial é uma montanha-russa, né? A gente começou com momentos de grande esperança, outros de uma estagnação e, finalmente, uma explosão tecnológica que a gente está vendo hoje. Tudo começa em 1950, o teste de Turing. Em 1950, o matemático britânico Alan Turing, ele é considerado um dos pais da computação moderna. Se você puder, você dá uma olhada também no Google sobre ele. Ele publicou um famoso artigo chamado Computing, Machinery and Intelligence. Nele, ele propôs uma pergunta simples, mas revolucionária. As máquinas podem pensar? Para investigar isso, ele criou um teste chamado teste de Turing, muito original, um experimento no qual um humano conversa por texto com dois interlocutores, uma pessoa e uma máquina. Se o humano não conseguir distinguir qual é qual, dizemos que a máquina passou no teste. Esse conceito, se você for olhar, ele é extremamente importante porque coloca o foco no comportamento humano da máquina e não apenas na sua programação. Bom, falamos do teste de Turing, mas aí depois, 6 anos depois, Dartmouth e o nascimento do termo inteligência artificial, né, que é o que é Dartmouth? Na verdade, é um grupo de cientistas visionários, né, que eu vou falar o nome deles agora para você, também você pode dar um Google neles. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude, aí eu não sei se é uma questão francesa, é Claude Shannon. Eles organizaram um workshop no Dartmouth College para investigar se os computadores poderiam simular o pensamento humano. Bom, foi nessa conferência que surgiu o termo inteligência artificial. Ele havia um enorme otimismo no ar na época. Muitos acreditavam que em poucos anos teríamos máquinas tão inteligentes quanto as pessoas. Por isso, na década de 60, ela ficou cheia de projetos ambiciosos em laboratórios ao redor do mundo. Mas aí veio a década de 70 e 80, onde a gente chama de o inverno da inteligência artificial. A realidade era que a tecnologia ainda não estava pronta. A capacidade dos computadores era limitadíssima. E as expectativas, altíssimas, né? Bom, no final dos anos 70, para o início dos anos 80, quando muitos projetos não entregaram os resultados prometidos, o financiamento praticamente desapareceu. Quem vai financiar uma coisa que não está indo para frente, né? Então, esse período ficou conhecido como inverno da inteligência artificial. Uma frase fria, né, que quase ninguém queria investir ou pesquisar em inteligência artificial. Ainda assim, esse tempo acabou preparando o terreno para a próxima fase. E aí vem a década, olha o salto, de 2010, onde falamos de Big Data e GPUs, onde temos o renascimento, né?
Então, cerca de 30 anos depois de tudo, né, do inverno, começou, né, tudo vai mudar. Então, surge aí uma explosão de Big Data. Né? A internet passa a gerar volumes gigantescos de informação e o hardware evolui com as GPUs. Então, os processadores gráficos, para quem não sabe, GPU é processador gráfico. Então, originalmente usadas para jogos, você já deve ter visto vários jogos na internet ou no seu computador, usando GPUs, as GPUs se mostraram perfeitas para os cálculos massivos que a inteligência artificial precisa. Isso permitiu que os métodos como o Deep Learning, o aprendizado que se chama o aprendizado profundo, né, voltassem com força e se tornassem extremamente eficazes. Empresas como Google, Facebook, Amazon, entre a própria Microsoft também, aceleraram essa inovação. E o potencial da inteligência artificial voltou a ser o centro das discussões. Então, vamos dar mais um salto. Em 2020, as LLMs, que é o Large Language Models, né, e a Edge AI, ou seja, eles inauguram a era moderna. Chegamos no momento que estamos vivendo hoje. Né? Então, essas LLMs, né, que são, por exemplo, o que você já usa hoje em dia, o ChatGPT, o Claude, o Bard, o Anthropic, por aí vai, a inteligência artificial ela consegue compreender e gerar texto humano em um nível que, poucos anos atrás, era praticamente impossível. Né? Ao mesmo tempo, Edge AI leva o poder da inteligência artificial para os dispositivos do dia a dia. Então, bom, de smartphones, a sensores industriais, processando dados localmente, sem precisar enviar tudo para a nuvem. Então, por isso, hoje, a inteligência artificial ela já faz parte da nossa realidade cotidiana. Isso tornou uma ferramenta essencial, né, para empresas, para pessoas, para mim, para você, né, que querem resolver problemas reais. A gente já viu agora um pouco da evolução, né? Todo esse histórico, né? Eu particularmente adoro história, então foi bom ver isso. Agora, que entendemos essa evolução, eu pergunto para todo mundo aqui. Quais são as ferramentas de IA que você usa no dia a dia? Bom, talvez um assistente virtual, um tradutor, um filtro de fotos. Pensem assim nisso por alguns segundos. Pensa, a inteligência artificial já faz parte da rotina de vocês. E muitas vezes a gente usa sem nem saber. Por quê? Porque ela torna a vida mais simples, mais criativa e ainda economiza tempo. Isso é ótimo, desde que seja usado com consciência. E aí vem o ponto em que eu também, de novo, entrego idade, e aí eu falo para vocês uma frase célebre do cinema, de um grande filme, que diz o seguinte: com grande poder vem grande responsabilidade. Eu sei. Não é um dos melhores filmes, mas ok, é uma ótima frase. Por quê? Porque agora que a gente entende onde nasceu a inteligência artificial e como ela chegou até aqui, é hora de falar sobre uso responsável. Tá? A inteligência artificial ela é poderosa, mas essa potência depende totalmente de como nós conduzimos. Por isso eu trago aqui um guia simples para aplicar sempre que você interagir com qualquer ferramenta de IA. Os 3 S's de uso responsável. Primeiro de tudo. Opa, só um minuto. Primeiro de tudo, saber o que você pede primeiro. Saber o que você pede. Primeiro, você precisa saber o que está pedindo a inteligência artificial. A qualidade da resposta depende muito da qualidade da pergunta, seu prompt, certo? Ou eu vou perguntar assim para a inteligência artificial: o que é inteligência artificial? E esperar um milagre. Desculpa, mas o ideal é ser específico, dar contexto, e assim você define objetivos claros. Eu vou dar um exemplo. Como eu falei para vocês, eu sou de marketing. Né? Em vez de perguntar apenas sobre estratégia de marketing, eu posso dizer assim: inteligência artificial, quais estratégias de marketing digital para redes sociais você recomenda para uma empresa que vende cursos online ou cursos presenciais na América Latina? Quanto mais clara for a instrução, melhor será o resultado que a inteligência artificial pode entregar. Então, invista na sua pergunta. O segundo, a pergunta foi feita, né? Só que o segundo passo é sempre desconfiar da resposta. Só porque uma inteligência artificial dá uma resposta convincente, ela não significa que ela esteja correta ou imparcial. Então, a inteligência artificial apenas sabe,
aquilo que viu nos dados nos quais ela foi treinada. Então, esses dados podem conter erros e viés. Inclusive, essa informação está em todas as inteligências artificiais com chat. Por isso, é essencial manter o espírito crítico, sempre. E para a vida inteira, tá? Não só para a inteligência artificial. Verifique as fontes quando for necessário. Compara informações com especialistas ou páginas oficiais. E nunca confie na primeira resposta, só porque ela soa convincente. Tá? Sempre se lembre que a inteligência artificial pode ser um copiloto incrível, mas quem está dirigindo é sempre você. E o ponto 3, que é sustentar a ética. Né? O que é isso? A tecnologia ela é apenas uma ferramenta. Somos nós que decidimos como usá-la. Isso inclui proteger dados pessoais, privacidade ao usar a inteligência artificial, pensar no impacto que suas decisões podem ter sobre outras pessoas, valorizar a diversidade, né, para evitar reforçar estereótipos. Sempre que usar a inteligência artificial, pergunte a si mesmo, fazer uma pergunta clara. Eu estou agindo de forma responsável? Isso é bom para o meu trabalho e para as outras pessoas? Esse tipo de pergunta é importante, porque a ética é o que nos mantém humanos, né? Mesmo quando trabalhamos com máquinas. Então, assim, em resumo, os 3 S's, né, saber o que você pede, desconfiar e sustentar, né, a ética, né, são uma bússola para navegar nesse novo mundo de inteligência artificial. Se você aplicar esses princípios no dia a dia, não apenas aproveitará também melhor a inteligência artificial, como também ajudará a garantir que essa tecnologia continue sendo uma ferramenta que potencializa as pessoas e não um risco para a sociedade. Tá? Então, porque, no fim das contas, se você for olhar, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. A responsabilidade, também a criatividade, continuam sendo nossas. Importante. Tem uma frase dita por Isaac Newton, esse senhor aí que está aí, né, nossa tela, que foi falada num seminário de floricultura realizado em 2010, né, que dentro do deserto do Saara, que diz: nem tudo que está na internet é verdade. Procure sempre verificar as fontes. Né? Aí eu pergunto, será que tudo aqui nessa frase está certo? Está tudo verdadeiro? Será que tudo que a internet te dá é real? Eu acabei de dizer isso. E foi Isaac Newton que falou aquilo? Será que era mesmo? Bom, enfim. E eu digo para vocês, em um mundo cheio de informação, também há muita desinformação. É essencial saber filtrar o que está correto e o que não está. Por isso, quando trabalhamos com IA ou qualquer ferramenta digital, é fundamental treinar nosso olhar crítico. Aqui vão 3 práticas que ajudam a manter esse caminho. Primeiro, verificar sempre a fonte. Quem está dizendo isso? É uma instituição reconhecida, um estudo, um artigo revisado por especialistas? Ou, depois disso tudo, que você já viu se realmente checou a fonte, confere a data. A informação desatualizada pode ser tão perigosa quanto uma informação falsa. Às vezes uma informação teve muitas vezes que você vê vídeos viralizando ou informações de aconteceu tal coisa naquele tal lugar, como se fosse datado de hoje, mas foi há 20 anos atrás. Então, sempre cheque também. Por fim, considere o possível viés. Essa fonte pode ter algum interesse que influencie sua versão dos fatos? Antes de aceitar qualquer dado como verdade, faça essas 3 perguntas. Quem disse isso? Quando disse e por quê? É quase um mantra jornalístico. Inclusive, eu sou de formação jornalística, então você tem que sempre checar a fonte, apura antes de dar a notícia. Né? A IA ela é poderosa, mas ela não substitui o olhar humano bem treinado. Por isso, sempre que houver dúvida, vale comparar com especialistas. Converse com um colega da área, procure a opinião de um profissional experiente ou consulte literatura confiável. Quando existe uma segunda opinião humana, a chance de erro diminui muito. Em resumo, assim, não tenha receio de perguntar a quem sabe mais que você. Isso é sinal de inteligência, tá? E não de fraqueza. E por último, nunca se baseie em apenas uma referência. Compare as informações em diferentes fontes, artigos científicos, estudos,
portais reconhecidos ou livros. A gente aqui na Fastlane mesmo faz isso no nosso blog. A gente não vai dar qualquer informação, a gente vai checar primeiro essa informação dentro do nosso blog, né? Inclusive, fica a dica para você que quiser dar uma olhada no nosso blog, que vale muito a pena, o Tech Talk. A gente também vai botar um link aqui na descrição. Quando várias fontes chegam à mesma conclusão, é muito mais provável que você esteja diante de um dado confiável. Além disso, cada fonte pode trazer um ângulo diferente, enriquecendo a sua compreensão. No fim das contas, disso tudo, identificar o que é correto é um exercício de responsabilidade humana. A tecnologia ela pode acelerar a busca por informação, mas o filtro final precisa continuar sendo o nosso pensamento crítico. Checar fontes, dialogar com especialistas e comparar referências são práticas simples que fazem toda a diferença. Assim, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, né, e não uma armadilha. Vou tomar uma água aqui. Bom, agora que já entendemos que a inteligência artificial é uma ferramenta e que devemos usá-la com responsabilidade, vamos ver como é que ela funciona por dentro, tá? Como esse tema pode parecer um pouco abstrato, vamos usar uma analogia simples, um pouco brega, mas bem simples, que todo mundo entende, fazer uma pizza, tá? Dados cruzados que damos às inteligências artificiais são como a massa crua da pizza. Tá? Sem uma boa base, não existe pizza que fique boa. Já viu uma pizza sem base? Não faz sentido nenhum. Se os dados que você fornece à IA são poucos ou desorganizados ou de baixa qualidade, o resultado dificilmente será bom. Por isso, antes de tudo, é preciso preparar bem a massa. Né? Dados verificados e reais, quantidade suficiente para que a máquina aprenda e organização clara para que sejam úteis. Agora que você já tem tudo isso, a massa está pronta, é preciso assá-la. Esse é o trabalho que o modelo de inteligência artificial, do modelo de inteligência artificial funciona como um forno. Então, o modelo, na verdade, ele é como que utilizam as redes neurais ou aprendizado profundo, né, transformam esses dados brutos em resultados úteis. Mas um ponto de atenção aqui. Assim como um forno, o modelo pode queimar ou deixar a pizza crua, se não estiver bem ajustado. É nessa etapa que entram os algoritmos, tá? Que organizam a informação para que a IA consiga compreender padrões e fazer previsões. Tá? Então, para que a pizza fique realmente gostosa, saborosa, adicionamos molho, queijo, temperos e o toque do chefe também, né? Enfim, na IA, isso corresponde ao fine tuning. O fine tuning ele consiste em pegar um modelo já treinado e ajustá-lo para uma tarefa específica. Vou dar um exemplo. Um assistente especializado em marketing médio, tá? Um sistema para detectar fraudes eletrônicas. Um modelo focado em análise clínica. Com fine tuning, a IA se torna muito mais precisa e útil dentro de um determinado contexto. E, finalmente, a gente chega à parte para que todos veem, né? O resultado. Né? Essa é a fatia que a IA entrega quando você faz uma pergunta. Se todo o processo anterior, massa, forno, ingrediente, foi bem feito, o resultado será excelente. Útil, claro e bem estruturado. Mas, se alguma etapa falhar, a pizza pode sair crua, queimada, sem gosto, enfim. Ou seja, imprecisa e pouco confiável. Então, o seu papel é essencial. Você é o chefe. Em todo o processo, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. O forno aquece, a faca corta. Mas quem decide a receita é você. É o seu critério que define. Quais dados usar, quais ingredientes acrescentar, quais perguntas fazer. Por isso é importante testar, ajustar, experimentar e manter o controle. No fim das contas, é sua criatividade e o seu julgamento que fazem a pizza dar certo. A IA apenas oferece os meios, tá? Então, resumão. Entender como a inteligência artificial funciona é como entender o processo por trás de uma pizza bem feita. Quando você sabe escolher os ingredientes, ajusta a temperatura, servir no momento certo, a tecnologia se torna uma grande, grande, grande aliada. Para resolver problemas que são reais e nunca perder também um toque humano. Legal, falei um pouquinho agora, eu dei uns exemplos aqui de aplicabilidade por área. Em várias empresas, tá? Não estou falando da Fastlane especificamente, também aplicamos em várias áreas aqui nossas. Mas você pode, por exemplo, aplicar inteligência artificial em vendas no seu lead scoring, que você
faz uma aferição, uma qualificação dos seus leads. Na operação sua, você pode ter previsões de demanda. No seu RH, você pode fazer triagens de currículos. Isso para ajudar na escolha de novos funcionários. O marketing, a gente tem a parte de geração de copies, talvez com testes A/B. Em políticas internas também você pode trabalhar elas também junto com a LGPD, sempre, que ajuda muito hoje em dia as empresas a se adequarem. Eu vou falar um pouquinho de Fastlane. Então, já falei muito sobre inteligência artificial como si próprio, mas vou falar IA para tecnologia e arquitetura. Eu vou passar rapidamente aqui entre muitas das soluções de IA para TI que a Fastlane tem, que existem hoje em dia, que a Fastlane tem treinamentos para cada uma delas. Então, eu vou passar rapidamente. Se você estiver interessado também em ver mais informações sobre cada uma, eu recomendo você pausar aqui a tela em cada uma, pegar as informações e depois entrar em contato com o nosso time para tirar mais dúvidas, ok? Vamos lá, então, combinado. Primeiro de Cisco. Cisco é foco em colaboração, rede e segurança. Resumir chamadas e reuniões no Webex, sugerir action items, acelerar troubleshooting de rede com o AI Assistant em Meraki e Thousand Eyes também, e correlacionar incidentes com Cisco XDR. E proteger o uso e o desenvolvimento de IA com AI Defense. Já no Microsoft Azure, nós temos aqui foco em desenvolvimento, dados e inteligência corporativa. Então, o GitHub Copilot ajuda a escrever, revisar e depurar esse código. O OpenAI, o Azure OpenAI, dá acesso empresarial a modelos. O Foundry centraliza a criação e operação de apps de IA. O Azure Machine Learning cobre o ciclo de vida de Machine Learning. E o Copilot no Fabric ajuda a analisar dados em linguagem natural. Já Google Cloud, a gente fala em foco em código, modelos, dados e agentes. Então, o Gemini Code Assist, ele apoia desenvolvimento, o Vertex AI é a plataforma para criar e usar modelos e apps de IA. BigQuery e Machine Learning e mais Gemini ajuda a fazer Machine Learning e análise com suporte de IA dentro do BigQuery. O Document AI e o Vision AI extraem e interpretam dados de documentos e imagens, e o Gemini Enterprise concentra busca corporativa e agentes. Já na AWS, foco em desenvolvimento, GenAI e MLOps. O Amazon Q Developer ajuda em código e operação. Já o Amazon Bedrock serve para construir aplicações generativas e RAG com modelos funcionais. O SageMaker cobre o fluxo de MLOps e LLMOps. E a Amazon Q Business conecta fontes internas para busca e respostas corporativas. Já o Splunk foca em observabilidade e segurança operacional. AI Toolkit ajuda com modelos e detecção de padrões. O EBA identifica comportamentos anômalos e insider threats. O ITSI usa machine learning para prever saúde de serviços. O Observability Cloud monitora apps, infraestrutura e até cargas de IA. E o Mission Control centraliza triagem, investigação e respostas a incidentes. Ok, então vamos falar agora de melhores práticas? Só antes disso, um recado rápido. Se você pegou todas as informações aqui de cada um desses vendas, há outros vendas também, entra no site da Fastlane, que a gente tem uma página específica para inteligência artificial. Não esquece disso, ok? Vamos lá. Agora a gente já falou sobre história, uso responsável, funcionamento de IA, sobre outras IAs também, dos principais vendas que a Fastlane tem. Chegou a hora de revisar as melhores práticas, que vão ajudar você a tirar o máximo proveito dessa tecnologia. Elas são recomendações simples, mas quando aplicadas no dia a dia, fazem muita diferença na qualidade dos resultados. Então vamos lá. Primeiro,
Nunca esqueça que a qualidade na resposta depende da qualidade da pergunta. Vamos voltar a isso, ok? Uma pergunta bem feita vale ouro. Tá? Quando quiser que a IA ajude de verdade, dê contexto. Tá? Seja específico, diga com clareza o que espera. O que é marketing digital? Em vez disso, você fala quais estratégias de marketing digital e por aí vai. Tá? Com uma direção dessa, clara, a inteligência artificial aumenta muito a chance de receber uma resposta realmente útil. Segundo, revisar sempre, ok? Não importa, não parta do princípio de que tudo que a inteligência artificial entrega está correto ou completo, tá? Reserva um momento para ler com atenção, conferir dados, tá? Então, olhe bem, entendeu? Pense na IA como assistente que economiza tempo, mas que ainda precisa da sua supervisão para entregar o resultado melhor. Bom? Isso vai evitar muito ruído, muito erro, decisão ruim, por aí. Terceiro, de novo, desconfie quando algo parecer perfeito demais ou mágico. A inteligência artificial é poderosa, mas não é infalível. Então, se ela trouxer uma resposta boa demais para ser verdade, ou algo que contradiga o que você já sabe, o melhor caminho é investigar mais. Vou dar um exemplo. Se ela apresentar números estatísticos de dados de que não parecem familiares, confirme a origem por conta própria, ok? Esse é o momento de praticar o ceticismo saudável e validar antes de usar a informação. E por último, uma técnica muito útil, questionar a própria IA. Quando você receber uma resposta, tá? Você pode perguntar como você chegou a essa conclusão e que referência você usou para isso. Esse tipo de pergunta que ajuda a dar mais transparência ao processo e permite entender melhor também a lógica por trás da resposta. Além disso, treina você a pensar como alguém que verifica, analisa e mantém o controle sobre a qualidade do que está produzindo com o apoio da inteligência artificial. Ok? Então, no fim, o ponto central é simples. A IA boa não nasce só de ferramenta certa, ela nasce de uso inteligente. Então, quem faz a diferença não é a máquina sozinha, é a pessoa que sabe perguntar, revisar, desconfiar e decidir. Ok? Então, estamos chegando já ao final do nosso webinar. E aí eu digo para vocês, com esse cenário um pouco caótico, um pouco tenebroso, a tecnologia é incrível, mas nunca devemos esquecer que ela existe para nos servir. E não ao contrário. Será? Por isso, é tão importante termos boas práticas que nos guiem nessa jornada com IA. Aqui vão 4 princípios que nunca devemos esquecer. Tá? Coloque as pessoas no centro. Quando falamos de IA, é fácil ficarmos fascinados por algoritmo e por dados. Tá? E por aí vai. Criatividade, use da IA use a inteligência artificial para ampliar a sua capacidade. Tá? Então, use ela. Ouvir, é comum você ouvir que a inteligência artificial pode substituir as pessoas, mas o verdadeiro valor dela está em ampliar o que já sabemos fazer bem. Ok? Então, pense na IA como uma calculadora poderosa, em que você, por exemplo, em que você é como um matemático que entende qual problema precisa ser resolvido. E é isso. A criatividade e ética continuam sendo humanas. A criatividade é uma capacidade profundamente humana. Tá? Então, a inteligência artificial pode ajudar a explorar ideias, mas o toque final é sempre, sempre seu. Tá? E existe algo ainda mais importante nisso tudo. Ética. Né? Máquinas não têm valores nem consciência. Isso depende exclusivamente de nós. Por isso, use a IA de forma responsável, transparência e honestidade. Ok? Respeitando as pessoas por trás dos dados e criatividade e ética sendo seus maiores superpoderes em um mundo automatizado. E você continua no controle. Pode ser tentador entregar tudo para a IA e simplesmente ver o que acontece, mas isso realmente é raramente uma boa ideia. Você define a direção. A IA é apenas o seu co-pilot, o seu copiloto. Ela ajuda a ir mais longe, sugere rotas e oferece ferramentas para evitar obstáculos. Mas as decisões continuam sendo suas. Então, questione, analise, pergunte, conduza. A máquina pode acompanhar a jornada, mas o destino é o que você escolhe. Ok? Bom, no fim das contas, quando trabalhamos em parceria com a tecnologia, minha última mensagem é essa para você, mantendo as pessoas no centro, a criatividade ativa a criatividade ativa e o controle em nossas mãos, os resultados são muito menores. A verdadeira inovação nasce quando os humanos e máquinas colaboram com ética, responsabilidade e propósito. Então, esse é o futuro que nós estamos construindo.
Bom, espero que você tenha gostado do nosso webinar. Eu fico muito agradecido de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou deixando também os nossos dados aqui para vocês entrarem em contato com a gente. Tá? Como vocês sabem, a Fastlane é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e treinamento. Então, para mim, é sempre um prazer poder estar falando um pouco sobre tecnologia com todos vocês. E espero vocês na próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem bem, até a próxima.